está aqui no finzinho do Festival BCR 2024, 16º ano, e foi nosso maior e acredito melhor festival até hoje. Mais de 1.000 pessoas vieram, a gente teve 150 palestrantes em 72 palestras, 5 plenárias, discutindo tudo quanto é tema, desde saúde mental do captador até inteligência artificial na captação, relação com o governo, emendas parlamentares, como captar melhor com telemarketing, de tudo dava para encontrar aqui. Se desenvolveu muito o ecossistema do terceiro setor. Hoje, então, além das palestras, do conteúdo rico, a gente tem empresas, consultores, fornecedores, prestadores de serviço, plataformas de doação, e muitos vieram aqui estar com a gente, estão com o stand, e é legal que a gente vê cada vez mais esse mercado, então, que ajudam as organizações a ter uma melhor gestão, um melhor relacionamento com seus doadores, conseguir mais recursos e provocar mais impacto. Então, é um avanço grande. A gente vê hoje profissionais mais capacitados, captadores mais qualificados, mais especializados, que têm noção do todo e mais são concentrados em captar com empresas, com pessoa física, em escrever projeto, mas sem perder, né, a questão essencial, que é acreditar na causa, ter a paixão por aquilo que você está mobilizando, aquilo que você está atraindo doadores. Bom, a gente fez uma plenária de abertura para falar sobre os modelos de remuneração e contratação do captador de recursos nas organizações, e aí a gente conseguiu também abordar um pouco para esclarecer sobre práticas indevidas de uso de recursos públicos para a remuneração de captadores, que na verdade não são captadores, estão trabalhando para as empresas fazendo seleção de projetos. Na verdade, o que a gente acredita, e espero que isso seja uma realidade, que haja ainda muita desinformação. Mas o que a gente abordou muito fortemente na plenária é que a primeira coisa é entender para quem aquele profissional prestador de serviço trabalha. Se ele trabalha para a empresa, ele tem que ser remunerado pela empresa e ele não pode estabelecer uma condição para a instituição que está sendo selecionada, para que ela seja de fato selecionada, tenha que remunerar ele como captador, enquanto ele não presta um serviço para a instituição e sim para a empresa. Acho que primeiro é esclarecer que isso é a prática indevida, há ilegalidades e, obviamente, há questões éticas e morais e de compliance que são muito problemáticas, trazem risco de reputação, trazem risco lá na frente também financeiro para as empresas que ainda continuarem adotando essa prática. Mas eu acho que para a gente tentar inibir, primeiro é informação, tanto para as empresas, né, uma questão mais educativa, tanto para as empresas quanto para as organizações, para que não aceitem essa prática, não contratem essa prática, mas também a gente precisa ter canais de denúncia. Então, ministérios já têm canais de denúncia, se a gente pegar Ministério dos Esportes, da Cultura, mas canais de denúncia nas empresas. As empresas não dominam com detalhe todas as legislações de incentivo fiscal, ou que elas permitem ou não. Então, a gente, identificando uma prática como essa, a gente precisa denunciar nos canais de ouvidoria, enfim, de denúncia mesmo dessas empresas, para que isso chegue formalmente como uma estatística para o compliance poder tratar e não adotar mais práticas como essa. Acho que uma dica importante para um captador que está começando na carreira agora é aproxime-se de pessoas que te inspirem. Então, aproxime-se de pessoas que você vê que já tem um trabalho mais consolidado, aproxime-se de organizações que têm um trabalho parecido com da organização que você faz e também organizações diferentes, porque você vai aprendendo. Mas isso é muito importante. Existem muitas redes, muitos grupos, né, de captação de recursos que você pode participar. Isso é muito importante, isso fez muita diferença na minha vida como captadora. Eu não comecei inicialmente como captadora, como a maioria das pessoas, mas eu fui me direcionando para isso. E aí participar junto com outras pessoas para adquirir mais experiência foi muito importante. Hoje eu sou uma pessoa que faz muitos benchmarks, assim, para poder conhecer mesmo, entender. Então eu estou sempre em contato com várias pessoas. Isso me fez conhecer muita gente que me ajudou muito, me inspirou. Principalmente, eu vejo que na captação de recursos, muitas vezes se vai com muita sede ao pote, querendo captar de todo mundo ao mesmo tempo.
né? Isso é não só de captação, mas da comunicação. A gente quer ser visto por todo mundo, quer que todo mundo nos conheça. Queremos captar, mas quem é seu público-alvo? Então, acho que um atalho, assim, muito importante é entender que talvez ele não vai ser tanto atalho que ele vai gastar um tempo de reflexão antes, você vai ter que preparar isso, pensar, mas entender qual é o seu público-alvo, para quem que você realmente quer pedir esse recurso. Porque, por exemplo, eu vejo organizações de médio porte, assim, que são mais locais, que trabalham geralmente numa cidade específica, né? E elas não precisam ser conhecidas nacionalmente, necessariamente, porque elas não têm nem dinheiro para expandir esse conhecimento. Então, onde que estão os seus doadores? As pessoas da própria cidade que se preocupam com o bem-estar daquela população, né? Então, você pode buscar ali. Então, eu vejo muito importante ter bastante definido aonde você vai, porque você não vai ter possibilidades de abranger todas as pessoas que você quiser, né? Ser reconhecido globalmente, mundialmente, nacionalmente. Mas você pode ir direcionando aonde mais interessa. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque existe um mito de que nós não somos conhecidos, nossa marca não é conhecida e eu não vou captar recursos. Isso não é verdade. Tem muita organização que é pouco conhecida que capta muito recurso. Não, eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande, porque a gente é uma população enorme, né? E o Brasil aí é o maior da América Latina, né? Em termos econômicos e de tamanho. Então, existe essa facilidade que é vista lá fora, o Brasil como uma referência, né? Inclusive, é mais fácil para eu conseguir dinheiro de investimento de captação aqui para o Brasil do que para os países menores, porque a gente tem mais possibilidade de crescer, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que ainda o Brasil não tem uma cultura grande de doação, né? Então, as pessoas ainda... E, assim, a doação, como a gente vê, ela é o supérfluo. As pessoas consideram como supérfluo. Eu precisei cortar, a primeira coisa que eu vou cortar é a doação. E eu vejo também que, hoje, a doação recorrente tem sido muito trabalhada, né? Porque é o que pode gerar sustentabilidade para a organização e tal. Então, os programas de relacionamento, eles não têm sido tão interessantes a ponto da pessoa querer ficar. Então, esse é um problema, mas esse não é um problema só do Brasil, isso é global. Mas eu vejo que no Brasil também, o Brasil tem mais dificuldade de receber recursos internacionais, porque se vê o Brasil como uma potência que não precisa tanto de recursos como países da África, da Ásia, outros países da América Latina. Então, existe uma certa dificuldade também, alguns editais nem consideram o Brasil. Então, existe essa dificuldade de captação de recursos. Mas do público local, dos próprios brasileiros, né, eu acho que isso está melhorando. A pandemia foi um ponto de virada, né? As pessoas começaram a doar mais, mas ainda é um pouco difícil, sabe? Tem muita concorrência, né, no mercado. Assim, a gente não gosta de falar concorrência porque são ONGs trabalhando pelo bem-estar, né, pela melhoria do mundo. Mas existe uma concorrência, porque eu não dou para essa organização, eu vou doar para essa. Então, eu vejo esse ponto, sabe? Mas eu acho que o Brasil é uma potência que eu adoro esses movimentos que têm trabalhado aí para fortalecer a cultura de doação, porque isso é que vai fortalecer o nosso país, porque o nosso país realmente tem, sim, muita possibilidade de crescer e de ampliar a captação de recursos, não só nas grandes tragédias. E esse é um ponto muito delicado, porque a gente vê assim, foi aquele boom na mídia sobre a questão do Rio Grande do Sul, né? E aí todo mundo doou desesperadamente, né? Todo mundo doou muito. Mas e agora? As famílias estão ali precisando de reconstruir suas vidas e as pessoas pararam de doar. Mas não é só assim que eles precisam. E eu vi que no México, por exemplo, um amigo me disse que as pessoas já têm um pouco mais de cultura, como lá tem muita emergência, de perceber que precisam continuar a doação depois. Então isso é bastante interessante. Como eu trabalho com vários países, eu vou aprendendo um pouquinho, né, culturalmente de cada um. Então eu achei muito interessante isso, porque já existe essa cultura, né, de... Olha, realmente, as famílias precisam se reconstruir depois de uma tragédia. E então é isso, eu acho que o brasileiro tem muita questão de doação pontual, né? Eu acho que vem muito da história de doar esmola, né? Que vem do nosso passado, e aí de fazer uma doação pontual ali, de dar uma sopa, mas é importante? Mas isso não transforma, não é só isso, doar um dia ou outro. Então, eu até falo assim, quando eu vou treinar o pessoal de face-to-face, que é a captação na rua, né, que as pessoas vão abordando, eu falo com eles assim, se a pessoa fizer uma objeção, né, que eu não quero doar mensalmente, mas por quanto tempo eu tenho que ficar? Aí a gente pode falar assim, você imagina seu sobrinho, seu filho, né, não sei se você é pai ou mãe, mas imagina, se ele for um mês para a escola, você acha que ele vai se desenvolver, né, ele não tem que ir para a escola ele tem para a escola, quantos anos uma criança vai para a escola? Então, por que a sua doação recorrente é tão importante? Porque você vai continuar fazendo essa doação por um tempo para que aquela criança, aquela pessoa, né, que pode ser qualquer tipo de doação para qualquer público, você vai continuar dando oportunidade para aquela pessoa, porque ela não vai sair daquela situação que ela estava de uma hora para outra, né? Então, é por isso que é importante continuar doando e fortalecer o trabalho das organizações sociais.
acho que para a gente potencializar a cultura de doação, primeiramente vem da gente, né? Nós também como captadores e também como doadores e como pessoas que mostram para os nossos familiares, convidam nossos familiares, nossos amigos, ensinam nossos filhos, né? Também sobre a importância da doação, de contribuir e cada vez mais expandir essa mensagem para as pessoas, né, de um modo geral. Então, sermos mesmo os entusiastas, né, desse trabalho tão importante que a gente faz. E eu acho que também ser muito responsável com o trabalho que a gente faz, porque muitas vezes as pessoas não doam por desconfiança, né? Então, mostrar como que a organização, como que são sérias as organizações, como que são os processos de compliance, porque às vezes as pessoas não têm noção, né? Então, isso é muito importante. E eu acho que as novas gerações vão mudar a forma como a gente vê as doações, já estão mudando. As pessoas mais jovens, eles não querem se comprometer com uma organização, eles não querem se comprometer com uma recorrência, eles querem doar para vários, eles querem ajudar de outras formas, eles querem ser vozes, né, querem fazer advocacy e tudo. Então, como que nós, como captadores também, vamos nos reinventar nesse cenário? Porque é uma realidade que já está, né? Por exemplo, eu vejo o sistema de apadrinhamento, funciona ainda, mas as pessoas que têm o perfil de apadrinhar, elas já estão envelhecendo. Daqui a pouco, o apadrinhamento não vai ser mais uma questão que as pessoas mais novas vão se comprometer tanto assim. Então, como que a gente faz? Mas eu vejo essa nova geração, né, para falar uma mensagem de esperança, como de uma forma totalmente diferente, que a gente ainda não sabe como, mas como grandes alavancadores desse trabalho social, desse trabalho em prol do outro, de reconstrução, né, não reconstrução, né, mas de construção desse mundo melhor, né? Então eu vejo muito nessas crianças, você vê, né, as crianças, meu filho, fazendo algumas coisas que você fala, nossa, ele tem só 6 anos e ele já está falando isso, né? Eu quando era criança não tinha essa visão, né? Na escola eles aprendem, então eu acho que isso é muito importante e claro, eu acho que toda geração tem uma esperança nas crianças, né? Mas eu vou ser otimista e romântica e vou dizer assim que a esperança nas crianças, nos jovens que estão chegando aí com muita garra para transformar o mundo. Uma organização, quando ela quer captar recursos com pessoas físicas, ela tem que ter profissionalismo, né? Então isso é um ponto muito importante, passar uma experiência profissional para os doadores, porque essa experiência que ele vai ter vai ser a primeira impressão. E a gente não quer causar uma primeira impressão de insegurança, uma primeira impressão de falta de gestão, de falta de relacionamento, correto? Então é importante a gente já começar de uma forma estruturada por esse motivo. Independente se você tem um doador ou 1000 doadores, você precisa passar uma experiência profissional para o doador, para que ele identifique na sua organização ele reconheça na sua organização um trabalho profissional e se sinta confiante para doar não só uma, mas outras vezes também. O meio digital é um canal muito importante para a maior parte dos doadores. Você hoje tem doadores de todas as idades na internet, nas redes sociais. Então, para você segmentar, para você se comunicar com esse grupo, é importante você ter uma boa presença digital. Isso significa o quê? Você ter um bom site, uma boa rede social e uma boa plataforma de doação, porque a doação, ela não é só o momento que a pessoa preenche o cadastro de doar e sai o dinheirinho da conta dela. Na verdade, o processo de doação, ele vai nesse momento da onde o doador faz a doação, que é a etapa de aquisição, mas depois ele vai para o relacionamento, para a parte de processamento de pagamento e inteligência de dados. Porque se você for refletir sobre essa esteira do processo da captação, a parte de doação é a parte mais curta. É onde ele vai lá, preenche os dados e acabou. Mas a parte de relacionamento é a parte mais importante de longo prazo. Porque o doador, ele quer ser tratado ele quer ter confiança durante todo o processo, ele quer ter uma boa relação com a instituição, ele quer saber como que o dinheiro está sendo utilizado, né? Se está sendo feito aquele projeto que foi pedido o dinheiro para ele. Então, é um processo de muito zelo, de muito cuidado. E aí, quando você tem essa confiança e esse cuidado com o doador,
aí você vai ter mais doações, porque o doador ele doa de forma frequente, não é só uma vez. Ele doa lá na sua doação recorrente, mas ele faz doação de Natal, doação de Dia das Crianças, dia de doar e de aniversário da instituição. Existem muitos momentos que você pode ter outras doações doadores, desde que ele esteja engajado. E esse engajamento ocorre durante o processo de relacionamento com ele. Por isso que é tão importante. É muito mais barato você ter novas doações com a tua base de doadores existente do que com novos doadores. A comunicação, ela faz parte da nossa vida, da nossa essência, e boas histórias sempre engajam muito as pessoas. Então, mesmo captação de recursos, eu acho que faz parte você conseguir contar bem as histórias dos projetos, da instituição, as pessoas por trás, conseguir convocar as pessoas, chamá-las para perto contando suas boas histórias. E uma coisa que eu aprendi aqui, que eu acho que eu vou levar, assim, é um canal para essas histórias, é o LinkedIn. Tem funcionado. E a conversa não é aquela conversa dura do LinkedIn que você chega e pede o contato para mandar uma apresentação. É comentar, é convidar para a conversa mesmo, é entrar numa história, publicar alguma coisa legal, interessante. Essa dica que eu dou, que eu aprendi aqui. Com consistência, as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? A gente precisa ter aí um trabalho ao longo do tempo e fazendo as conexões e, né, tipo, publicando conteúdo, as coisas que faz, os projetos que está tocando, e isso vai te dando vai engrossando esse caldo para você ser uma pessoa que é reconhecida na área, né? Então, minha dica é começa agora, começa devagar, vai testando o que dá certo, o que não dá, e aí uma hora vai. Eu sinto que todo mundo pode se beneficiar se a gente tem uma cultura de doação mais ampla no país, de modo que se perceber como um agente de transformação social, uma atitude cidadã é boa para o nosso contexto, mas é boa para a gente também, né? Faz bem para a gente, nos traz propósito, nos traz assim, uma perspectiva muito mais legal de vida. Então, experimentar, né? Experimentar a doação como um ato recorrente e perceber que isso não é uma coisa que a gente terceiriza e tem caminhos muito bons para isso. A gente lançou uma campanha já contando, que chama Emergência Todo Dia, que é justamente para facilitar esse processo de doação, porque a gente sabe que confiança é uma dificuldade, saber para onde doar, o que doar. Então, a gente tem tentado facilitar esse processo para quem não sabe como começar. Tem ali um comecinho, né, de um lugar que você pode confiar, de começar um processo de doação. É o emergenciatododia.org.br. Fica o convite. Precisa primeiro habilitar o recurso de lives, né, mostrar para o algoritmo que a organização está viva dentro da plataforma e aí mostrar o que a organização faz para que os patrocinadores de live se encantem com aquele conteúdo, com aquele trabalho da organização, porque tem muita gente boa no TikTok. A partir do momento que a organização entra em contato conosco, se torna elegível, ela pode solicitar as doações para os seus computadores e assim cumprir melhor com a sua função. A tecnologia é super importante para as ONGs. Com a tecnologia você pode fazer muito mais com menos esforço. Nós que trabalhamos no terceiro setor, nós sabemos que às vezes o cobertor é muito curto, o nosso orçamento é muito curto. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos usar a tecnologia para podermos fazer algo maior e cumprirmos melhor com a nossa missão. E a tecnologia nos ajuda a alcançarmos pessoas que talvez não teriam acesso, não teriam conhecimento do nosso trabalho. Também é importante para nos comunicar com os doadores, levarmos informação para os doadores e também para podermos trabalhar com os beneficiários das organizações e também com os voluntários. Marina Peclivanes, da Educação para Gentileza e Generosidade, aqui direto do Festival ABCR 2024. Bom, foi uma experiência sempre especial palestrar aqui no festival, mas nesse ano falei sobre algo muito intrigante, algo que me incomoda bastante, que é como a gente transforma as boas intenções em doações. Porque na hora do vamos ver todo mundo fala, eu vou doar, eu vou apoiar. Dados, inclusive, da pesquisa Doação Brasil mostram de forma muito positiva as intenções de doação
com dados mostrando que sim, as pessoas vão doar mais. Mesmo quem não doava acha super importante apoiar a cultura de doação, mas não necessariamente quem fala que doa, doa. Então, junto com a Carol Faria do Dia de Doar, fizemos uma apresentação mostrando alguns dados conectados a fundamentos da neurociência, demonstrando que existem fatores, além da nossa cognição direta, que interferem no processo de tomada de decisão. Então, compartilhamos isso com a nossa audiência e, de alguma forma, compartilhamos essa inquietação de que as coisas não são tão lineares. Você faz uma comunicação e a pessoa vai perceber exatamente o que você quis comunicar. Porque além de fatores racionais e emocionais que interferem no processo de decisão, existem campos perceptivos distintos. Existe uma memória perceptiva daquele momento que você vivencia e aí cada pessoa tem uma percepção diferente da situação. E existe aquela memória de médio e longo prazo, que é a memória evocativa, quando você recupera uma vivência, uma informação, um material que você recebeu de alguém em busca de captação de recursos. E isso cria, ganha um outro repertório, cria uma outra imagem. A gente nunca sabe o que o nosso cérebro vai fazer. Então nós falamos sobre isso e também trouxemos diversos exemplos das campanhas comunitárias do Dia de Doar e das escolas vencedoras do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade ao longo dos últimos anos, mostrando que com muita criatividade, com ousadia, com repetição, com transparência, com apresentação de dados claros e precisos, informações legitimadoras e uma comunicação bem estruturada e bem feita, sim, você pode, de alguma forma, construir o que se chama de um carisma de marca, ou de um encantamento de marca, que são pequenos detalhes que fazem toda a diferença para que os outros percebam a sua organização de maneira mais efetiva, mais consistente, de maneira mais direta. E isso pode ser um ótimo fator, certezas a gente não tem, mas a gente tem boas hipóteses, isso pode ser um ótimo fator transformador de boas intenções, eu nem diria o que está cheio de boas intenções, em efetivas doações. Esse evento é um exemplo concreto de como esse setor está se profissionalizando. Nós nos deparamos aqui com profissionais, inclusive muito jovens, de diversas regiões de todo o país. Antes era a velha guarda do terceiro setor e a gente encontrava as mesmas pessoas. Agora é muito rico perceber que outras frentes, eu diria que do mercado, que conseguem agora enxergar que o terceiro setor é um espaço vivo, de boas relações, de geração, talvez a palavra negócios no terceiro setor soe esquisito, mas é isso, de bons negócios, que isso gire e gere uma economia social transformadora. Eu diria a palavra lá da educação para gentileza e generosidade, sócio-transformadora. Esse é o futuro. A gente falou sobre legado como forma de captação de recursos. É um tema que está muito em voga, né? Tem sido muito discutido. A gente tem aprimorado a cultura de doação no Brasil. Tem tido muitas famílias que mudaram o perfil, famílias que têm um vasto patrimônio, porque elas nasceram lá de baixo e foram galgando, né? Então elas têm essa visão do social também. E então a gente trouxe alguns conceitos de estruturação jurídica, questões que são relevantes na hora de você receber esse legado. Então foi muito legal essa troca, né? Tava a Priscila também da Liga Solidária, que trouxe exemplos práticos, tem bastante experiência. Então acho que foi um bate-bola bem legal. E quando você fala com as pessoas de que aquilo que elas fizeram em vida vai se perpetuar na eternidade, né? Eu acho que isso é muito legal, quando você tem essa abordagem das pessoas pensarem que não é só aquilo que eu fiz aqui, mas aquilo que eu fiz aqui pode gerar resultado na vida de muita gente num efeito multiplicador, né? Então o dinheiro que eu conquistei, o patrimônio que eu conquistei, ele vai ter um efeito para sempre. Eu acho que essa é a grande conversa que tem que ter com essas pessoas. As OSCs, a questão de governança é fundamental, né? Um bom ato constitutivo, a questão de gestão dos recursos, uma boa gestão transparente, com controle, um projeto de impacto muito relevante também, então um impacto quantitativo e qualitativo para as pessoas e tratar, né, como eu conversei com a Priscila no café, depois ela replicou, as pessoas não como doadores que doam e vão embora, mas como investidores sociais, né? Então quando eu coloco o dinheiro em algum lugar, eu quero saber quanto está rendendo, qual que é o imposto, né? Quanto eu vou receber de volta. O investidor é a mesma coisa, o investidor social, ele não quer esse dinheiro de volta, mas ele quer saber o dinheiro que ele colocou, qual que é o impacto está sendo gerado e o retorno que está tendo naquilo que ele aplicou naquela instituição.
que estudo isso há vários anos, né, no ponto de vista internacional também. E eu acho que o brasileiro, ele tem esse senso de benemerência, né? O problema é que a gente não pode ser benemerente só nas tragédias, né? Então, aconteceu no Rio Grande do Sul, essa mobilização, né, gigantesca, incrível que houve, né? Então, a gente não pode ser só imediatista e trabalhar no curto prazo. A gente tem que pensar também, ser benemerente a longo prazo. Acho que essa é a grande chave. There's a lot of potential in Brazil when it comes to legacy giving. So there's a big misconception that legacies only come from very wealthy people. And while that is true, some do make legacy gifts. Anyone who has assets, meaning houses, cars, investments, they can leave a legacy to charities. So considering the very big, large population in Brazil, and the fact that a lot of people will own their homes or their apartment, etc. There's a lot of potential, untapped potential that charities could really go and get by engaging with their donors in a more personal way so that they can consider including a gift in their will. A lot of countries organize themselves. What I mean by that is individuals in charities will get together and decide that they want to pool their resources together to promote legacy giving in society. So those are legacy marketing campaigns. You have them across North America, many countries in Europe. There's Legado Solidario in Argentina. There's Australia and New Zealand. And so it's growing in popularity. There's also a group called LegaVision that brings all of these national campaigns together, and they exchange on what they do, what their challenges are, they basically exchange. And so it would be interesting for large organizations, for organizations in Brazil to get together and get organized. And usually what they'll do is all the founding organizations contribute a certain amount of money, and then they will develop a strategy and a marketing campaign, usually through print, TV, ads, all kinds of different ads, that basically starts to normalize both writing a will as well as including a legacy in the will. Primeiro, parabéns por vocês estarem numa jornada de conhecimento. A Escola Aberta é uma instituição que distribui conteúdos há, acho que décadas já, né? Porque eu conheço há 10 anos. Então, sempre foi referência nessa distribuição de conteúdo e isso é mais do que só ser um site onde tem conteúdo. É um trabalho de captura e de cuidado com o terceiro setor, buscando esse desenvolvimento do setor como um todo. Então eu tenho muito apreço e admiro muito o trabalho da Escola Aberta, porque eles também, como todas as organizações, passaram por muitas etapas para chegar até aqui e hoje tem tanto conteúdo vasto para proporcionar essa distribuição de conhecimento do terceiro setor, porque não é tão simples assim você aprender, né? Não existe uma faculdade, uma universidade que você vai lá e aprende tudo isso. Então o trabalho da escola é muito importante e a gente sempre é parceiro, né, e valoriza muito essa educação aí de uma maneira geral que é distribuída. Parabéns aí para a Escola Aberta e para você que está estudando, né? Já começamos a pensar no festival do ano seguinte, mas claro que ainda tem muita coisa para acontecer nesse segundo semestre, eventos com associados, eventos com parceiros, encontro de comunicação e captação de recursos em parceria com a Escola Aberta do Terceiro Setor e também algo que vai ser muito especial esse ano, em dezembro, a gente assopra a velhinha, são 25 anos de história da BCR, então em dezembro a gente vai comemorar e se junte a nós para celebrar então um quarto de século valorizando a captação de recursos e trazendo impacto para o país.